Assim, em março eu escrevi um depoimento pessoal na revista Conjuntura Econômica, então o que eu vou fazer aqui é uma rápida homenagem intelectual, né? Acho que dois temas que sempre foram muito caros ao João Paulo. Primeiro, obviamente, desenvolvimento, ele dedicou a vida a isso, tanto do seu ponto de vista intelectual, como ministro e depois como criador, fundador do Fórum Nacional durante 30 anos. E depois uma agenda de Estado, né? É impressionante, eu lendo as memórias do João Paulo, depois para preparar o depoimento, eu fiquei impressionado com o senso prático dele de desenhar mecanismos específicos de incentivos, de planejamento, de avaliação, de controle, para conseguir executar suas políticas, né? Não é à toa que ele foi extremamente bem-sucedido. Ele sempre tem uma preocupação muito grande de aparelhar o Estado no sentido de executar suas funções. Toda a criação do IPEA, né? A reforma administrativa de 67, né? Ele sempre fala de uma criação de uma burocracia weberiana. Era assim que ele via o Estado, né? Um Estado capacitado, meritocrático, né? E sempre lamentou, acho que o Raul já comentou isso também, muito a criação do regime jurídico único, né? Com a Constituição, que meio que jogou na vala comum todo mundo, né? Ele tinha diferenciado o IPEA e várias outras instituições do Estado de forma bastante meritocrática e, de repente, ficou todo mundo junto, ganhando o mesmo salário, tendo a mesma carreira, e é algo que agora o país está rediscutindo, né? Então, vou falar rapidamente sobre um tema que me é bastante caro, e acho que o João Paulo certamente tem uma preocupação enorme em relação a isso, que é a questão da produtividade, e aí atendo um pouquinho a demanda do Raul de falar de conjuntura, mas vai ser bastante breve. Acho que o João Paulo sempre dedicou a vida a longo prazo, né? O Brasil é um país que está sempre discutindo o curto prazo, a conjuntura, e o longo prazo sempre fica até difícil comunicar o longo prazo, mas eu acho que agora tem algo único, o longo prazo chegou, porque a única forma do país crescer nos próximos décadas vai ser aumentando a produtividade. O bônus demográfico, que é o fato de que a população que podia trabalhar, em idade para trabalhar, ela crescia mais rapidamente que o restante da população, ele acabou ano passado, segundo o IBGE. Então, as pessoas só vão melhorar seu padrão de vida se, de alguma forma, cada trabalhador conseguir gerar mais produto. E aí, isso é um indicador que a gente calcula no IBRE, da produtividade, isso no nível mais conjuntural. Então, isso é um pouco atendendo ao pedido do Raul de olhar um pouco rapidamente a conjuntura. A gente calcula a produtividade, o crescimento da produtividade do trabalhador brasileiro a cada trimestre, só que numa frequência anual. Ou seja, a cada trimestre a gente soma os últimos 12 meses. Tá? E aqueles números que aparecem no gráfico seria a medida anual. Então, está dizendo que em 2017, a produtividade do trabalhador brasileiro cresceu 1%, em 2018 foi 0%. Então, a gente está vendo isso agora na economia. Na economia, a recuperação simplesmente ela está rateando, o desemprego está aumentando e reflete muito aquilo ali, o quadro da produtividade piorou muito recentemente. Ali olhando um pouco por setores, e o que chama muita atenção é o setor de serviços, que é aquele menos 0,6%. Setor de serviços emprega 70% da mão de obra brasileira, e a produtividade é negativa em 0,6% ao ano. Então, o maior setor da economia brasileira, a produtividade está caindo. Isso tem um enorme efeito agregado. Outro efeito também, questão conjuntural, mas que tem tudo a ver com esse tema de crescimento, é a informalidade, que é um grande tema hoje em dia com essa explosão de desemprego. Ali é uma decomposição que a gente fez no IBRE, de final de 2014 para cá, a queda da produtividade foi mais ou menos da ordem de 4%, metade veio da informalidade. Por que a informalidade ela contribui negativamente para a produtividade? Porque o setor informal é muito menos produtivo que o formal. Então, na medida que a mão de obra ela é deslocada para o setor informal da economia, a produtividade cai. Então, isso parece uma questão de conjuntura, mas tem tudo a ver com a capacidade produtiva da economia. E aí eu chego um pouco à homenagem intelectual ao João Paulo. Quer dizer, João Paulo viveu aquele período onde a nossa produtividade, de 50 a 80, crescia 4,5% ao ano. De 80 para cá, ela está crescendo em torno de 0,5%. Então, foi um pouco aquele sonho do país desenvolvido se perdeu ali, né? Quer dizer, o Brasil estava diminuindo a distância para os países desenvolvidos e de 80 para cá, essa distância, na verdade, aumentou, né? O que aconteceu?
né? Quer dizer, eu acho que o Raul enfatiza muito a questão do investimento, de fato, né? O João Paulo e todo o espírito da época foi de incentivar muito o investimento em infraestrutura, capital físico, e isso entrou em colapso com a crise fiscal, né, de 80 para cá. Mas tem outro ponto que aí eu acho que tem muito a ver com o legado do João Paulo, que é o fato de que a economia brasileira era completamente diferente de 50 a 80 e de lá para cá. Quer dizer, o Brasil era uma economia agrária em 50, 2/3 da mão de obra estava na agricultura. Então, pelo menos metade daquele crescimento da produtividade foi simplesmente industrialização. Foi o fato de que trabalhadores que estavam na agricultura, eles foram para a indústria e setor de serviços, que eram muito mais produtivos. Agora, o que aconteceu, e todo aquele aparato que foi criado na época, de instrumentos do Estado, de subsídios, isenções tributárias, ele foi criado para promover aquela ascensão da época. O problema é que, de 80 para cá, o Brasil não é mais uma economia agrária, o Brasil é uma economia de serviço, como eu falei. E os instrumentos que ajudaram o Brasil a crescer de 50 a 80, eles não ajudam mais. Só que eles estão presentes. Então, muito que foi discutido aqui, por exemplo, reforma tributária. A reforma tributária foi feita na década de 60. ICMS foi criado naquela época e depois foi totalmente distorcido. Então, toda essa ideia de criar um imposto sobre valor adicionado, né, um IVA nacional, isso é algo que, na época, já estava mais ou menos presente, só que foi totalmente desvirtuado, né? Toda a questão de privatizações, de reduzir burocracia, tudo isso é uma agenda que tem a ver com o legado de 50 e 80 e que não foi resolvido. Então, na verdade, grande parte dos nossos problemas veio de lá ainda. Quer dizer, mas veio de lá não porque tenha sido errado na época, eventualmente na época pode ter até ajudado, mas simplesmente é totalmente disfuncional no mundo de hoje. É um mundo onde a gente precisa de muito mais flexibilidade, o setor de serviços é fundamental e os investimentos têm que ser retomados. Então, esse é outro gráfico que mostra a produtividade dos 3 grandes setores. O único setor no Brasil onde a produtividade cresce é a agropecuária, que cresceu extraordinariamente de 95 para cá. Setor de serviços, que é o que emprega mais, e indústria, a produtividade está parada desde 95. Então, isso, assim, para o futuro, isso é simplesmente um prenúncio terrível, né? Porque todo esse esforço de industrialização e tudo, ele jogou todo o peso da economia naqueles 2 setores, que são indústria e serviços, e aquela produtividade simplesmente não avança. Então, eu vou me adiantar um pouquinho, mas assim, hoje em dia o problema é muito diferente da época que o João Paulo viveu. Na época dele era industrialização, hoje em dia não. Hoje em dia o problema é cada setor agrícola, indústria e serviços, aumentar a eficiência dentro daqueles setores. E aí é uma agenda muito mais complexa. O Brasil tem um problema de heterogeneidade produtiva muito grande, falta competição. Então, existe uma quantidade enorme de empresas muito pouco produtivas que permanecem no mercado e não saem. Então, aqui eu já estou caminhando para o encerramento. Eu acho que o problema central, e certamente, João Paulo, a gente via a agenda do Fórum. Como o Fórum Nacional, a cada ano foi mudando os temas, né? Na época do Plano Real, era ainda muita questão da inflação, depois a questão fiscal, depois, realmente, como foi comentado, João Paulo sempre se preocupou muito com a questão de tecnologia, a questão de economia do conhecimento, educação. Agora, infelizmente, a questão fiscal voltou, porque esse problema agora é uma questão de primeira ordem, mas eu acho que um legado fundamental do João Paulo é o seguinte: uma estratégia de desenvolvimento é algo que tem que mudar com o tempo, né? Os problemas do presente e do futuro são muito diferentes dos problemas do passado. Então, os instrumentos têm que mudar. O Brasil, hoje em dia, essencialmente, como eu falei, tem um ambiente de negócio que é essencialmente um ambiente de negócio da década de 80. Então, a única forma da produtividade aumentar de forma sustentada é mudar isso completamente. E aí acho que eu não vou entrar nos detalhes, mas alguns temas vão ser tratados no fórum, acho que envolve inovação. Não só inovação, mas como uma empresa inovadora que começa pequena, como é que ela cresce e ganha escala. A infraestrutura é a mesma coisa, né? Porque a infraestrutura é uma forma de dar mercado para as empresas, né? Então, o ambiente de infraestrutura que nós temos no Brasil, ele cria mercados muito segmentados. Então, você tem empresas muito produtivas que não conseguem crescer por causa da infraestrutura, elas não conseguem ter mercado. Então, reforma tributária, que foi mencionado, a reforma trabalhista, que já foi feita, mas tem muito a fazer, a reforma de crédito.
Agora, a única coisa que eu queria deixar registrado é que não vai ser uma reforma pequena. O Brasil tem essa tradição de fazer pequenas reformas, né? E muita gente se refere à agenda de produtividade como uma agenda micro, mas, na verdade, não é uma agenda micro, é uma agenda macro, é uma agenda de profunda transformação do nosso mercado trabalhista, tributário, crédito, que é uma herança do passado. E aí, só para encerrar, eu vou... Aí é uma última homenagem a João Paulo. Acho que existe uma governança de produtividade que precisa ser feita, porque o grande problema da agenda de produtividade é que ela é muito dispersa, né? Como eu falei, tem aspectos tributários, tem aspectos trabalhistas, crédito. No governo, isso equivale a vários ministérios, inúmeras agências. Então, não existe nenhuma coordenação na agenda de produtividade. Ela é extremamente dispersa. Então, algo que foi feito em alguns países, que eu acho que a gente deveria considerar seriamente, por exemplo, a Austrália fez isso já há bastante tempo, Nova Zelândia, mais recentemente México e Chile, e vários países da OCDE, criar algo parecido com a comissão de produtividade. O que é uma comissão de produtividade? Basicamente, é uma agência de Estado, não de governo, encarregada de propor, acompanhar a implementação e avaliar políticas voltadas para a produtividade e que, de alguma forma, consigam resolver esse problema de falta de coordenação. Então, e aqui eu encerro, eu acho que certamente isso aí seria algo que o João Paulo pensaria. Nós precisamos de instrumentos novos de Estado para lidar com uma agenda tão complexa. E finalmente, eu acho que registrar... Você tem tanto finalmente, hein? Esse agora é um finalmente para valer. Assim, é um privilégio enorme estar aqui, continuando com o Raul, né, quer dizer, fazendo esse trabalho do João Paulo, que é algo absolutamente único, né? Acho que é difícil imaginar no Brasil uma pessoa, um indivíduo, que consiga ter criado uma instituição que durou já 30 anos. Então, esse é um legado extraordinário. Obrigado, Fernando.